Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Eu sou Adriana Felipelli e hoje a gente vai conversar com a Tati Alves, que ela é neuropsicóloga e terapeuta. Muito obrigada por você estar aqui, Tati, é uma delícia ter você aqui com a gente. É isso, muito obrigada pelo convite, Adriano. Sinto privilegiada aí, né, de estar aqui podendo compartilhar com vocês as minhas experiências. Que bom. Tati, você que trabalha bastante, né, na área clínica e também com relacionamentos, pelo que a gente conversou, Sim, eu queria saber de você, sim. para os relacionamentos estarem mais perenes, né? Ou que eles tenham um pouco Boa mais de... palavra, vou anotar aqui. Ou que sejam menos líquidos, né? De acordo com o Bauman, né? Sim, Que sejam menos... porque hoje em dia tem muita relação que a gente vê que por uma coisa pequena ou grande separa e às vezes não tem uma tolerância, né? Na tua sim. experiência, o que você vê que seria um aspecto de maturidade emocional que é um ingrediente importante para sustentar relacionamento? Tá. Saudável, né? Relacionamento saudável. Então, Adriano, deixa eu compartilhar, né, com a audiência. Prazer enorme estar aqui. De fato, eu tenho uma certa atração por tratar de relacionamento amoroso, né? Porque eu casei muito cedo, né? Então, aos 17 anos eu já tive a experiência do casamento e agora já estou com 34, portanto, né, 17 anos casada. E isso foi uma construção, né? Hoje eu consigo dizer, olha, tenho um relacionamento saudável há 17 anos. Nossa, sou casada e tenho um relacionamento saudável. Isso foi uma grande conquista na vida de uma pessoa, né? E eu comecei a perceber também, Adriana, aí já na clínica, né, atendendo as pessoas, que isso é um grandíssimo desafio na vida da maioria das pessoas. Olha, né, cada 10 relacionamentos que a gente analisa, é assim, né, 6 destroçados, aí temos ali 2, 3 mais ou menos, né, fragilizados, mas não caóticos. Aí temos um lá que, olha, eu tô legal, né? Me sinto bem. Então, isso é uma experiência clínica. E também, pessoal, como eu digo, empírica, não é só olhar para o lado. Vamos olhar para o lado, dar uma analisada. Olha, como é o relacionamento dos teus pais? Como é o relacionamento dos teus irmãos? Né? Dos teus É, amigos, né? Que você olha a dos teus roda dos teus amigos, amigos. quais as amigas têm Exato, casamento que você gostaria de ter, né? E aí você vê exato. pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, eu digo, cadê os referenciais? Né? Muitas pessoas chegam em mim porque realmente eu tenho essa experiência de estar 17 anos casada e ter um bom relacionamento e me pegam por referencial, mas eu digo, gente, aí na roda de vocês, cadê o pessoal que tem um relacionamento saudável há anos? Porque aí tu falou uma palavra-chave, né? O perene. Olha, cadê a solidez dos relacionamentos? Porque ao contrário, né? Hoje em dia o amor é muito líquido. As relações são muito líquidas, era aquilo que tu estava falando. Então, assim, onde está a solidez das relações e por que os relacionamentos estão tão frágeis? Essa é uma questão que a gente pode se colocar hoje, né? Olha, o que leva os relacionamentos a acabarem ou, às vezes, não acabarem, Adriana, propriamente, mas viverem no perrengue a vida inteira, às vezes. A pessoa está num relacionamento há 3 meses e está com dúvida, mas nem sempre é um relacionamento novo. Às vezes, Adriano, o que acontece? Tem um relacionamento de 10 anos com filho, tá entendendo? Ou mais, né? E aí chegam em mim na clínica e dizem, Tati, não sei se eu termino ou se eu dou mais uma chance. Não sei se eu invisto ou se eu encerro essa relação. Então, o que eu percebo? Que hoje em dia, não importa muito, né? O relacionamento ter 3 meses, 3 anos ou, às vezes, 20 anos. Me parece, Adriana, que as pessoas, elas convivem com um dilema. Termino ou invisto? Restauro esse relacionamento ou eu crio força para sair deste relacionamento? A maioria, né? Que a gente está falando dos relacionamentos que estão enfrentando alguns problemas, né? Agora, vamos lá. O que é preciso de maturidade emocional, né? Esse é o foco da pergunta. O que é preciso de maturidade emocional para manter um relacionamento saudável e duradouro? Essa é a tua pergunta, né? Vamos lá, né? Posso abordar isso por diversos pontos, tanto da maneira mais prática, quanto da maneira mais psicológica e abstrata possível, tá? Ou de ambas as formas. Porém, eu acho que eu prefiro abordar de uma maneira mais prática, Adriano, sabe? Uma maneira mais prática. No fundo, no fundo, no fundo, falta honestidade, diálogo aberto, tá? Quando a gente fala de intimidade de alma, Adriano,
Analisa aí, com quem tu tem intimidade de alma? Eu digo assim, o WhatsApp hoje em dia, ele nos dá essa resposta facilmente, né? Eu pergunto para as pessoas, com quem tu tem intimidade de alma? Ah, como assim, Tati? Qual é a pessoa que tu mais fala no WhatsApp? Né? Por quê? Porque a alma é virtual. Entende, Adriano? A alma é virtual. E aí, a partir do momento que a internet chegou, a gente consegue se relacionar de alma sem o físico, ok? Então, eu pergunto para as pessoas, olha, com quem é a tua maior intimidade de alma? Né? Aí a pessoa fala, é com a minha mãe, é com a minha amiga, olha, é com o meu colega de trabalho ali, que a gente se dá muito bem, temos uma baita afinidade, né? Nos falamos todo dia pelo WhatsApp, a gente conversa um pouco. Então, tá, o que acontece? Nós precisamos ter este elemento de intimidade de alma dentro do nosso relacionamento, Adriano, tá? E muitas vezes isso se perde, entende? Se perde. Olha, a pessoa tem uma intimidade de alma com a mãe, tem uma intimidade de alma com uma amiga, melhor amigo, sabe? Ou com um colega, mas com um parceiro e com a parceira, que deveria de ter aquela honestidade, porque a gente não filtra, como eu digo, o que é intimidade, Adriana? É a falta de cálculos, ou seja, a ausência de cálculos. Com essa pessoa aqui eu não preciso filtrar. Aqui eu posso pedir o cardápio que eu sentir vontade, aqui eu posso estar com a roupa que eu quiser, aqui eu posso usar o dialeto que eu quiser. Com esta pessoa nós temos intimidade. A intimidade é a ausência de cálculos, tá? Eu percebo que muito falta nos relacionamentos amorosos essa intimidade de alma. E as pessoas, elas têm uma dificuldade de instalar no seu relacionamento esse diálogo aberto com sinceridade. Entende? Isso precisa de uma via de duas mãos, porque muitas vezes você vê que um dos lados ele tem essa vontade, mas o outro, né? E muitas vezes é o homem, né? Que tem uma dificuldade maior de entrar em contato, de nominar os sentimentos, porque a gente percebe muito quando você faz exercícios lá, né? Na Felipelli, você percebe que as pessoas têm dificuldade de dizer sentimento, então elas dizem comportamento ao invés de sentimento. Sim. Elas dizem adjetivos ao invés de sentimento. Então, como que ela entra em contato com isso? Uma outra coisa que eu vejo, a gente tem um teste lá na Felipelli, que é um teste de inteligência emocional. E aí você vê que muitas vezes as pessoas têm controle de impulso baixo, então elas não, sabe, vão para ação antes de uma grande reflexão, ou elas têm pouca empatia para entender, para escutar o outro, ou têm baixa consciência emocional do que está acontecendo com ela. Sim. E às vezes a gente vê isso, né? E você, na hora que você vê, você quer tanto que dê certo a tua relação, que você ignora sinais, que são as bandeiras vermelhas, né? Sim. Que você vê que tem bandeira vermelha e a gente continua do mesmo jeito, porque a gente quer que dê certo. Então, isso também é alguma coisa que eu vejo muitas pessoas, até na internet, as que falam também muito, né? Tem as que falam como você, porque estão bem, mas tem muitas que falam porque elas passaram por muito sofrimento. Sim. Elas aprenderam assim, com feridas, de passar por situações muito dolorosas e elas tiveram que se reconstruir para conseguir superar, né, essas relações. Então, eu vejo que tem um descompasso muitas vezes. Então, essa equidade de maturidade é que ela é difícil de conseguir. O que você vê isso no teu consultório? Como é que o que você acha disso? Na verdade, Adriana, a diferença de idade psicológica é um grandíssimo empecilho, tá? Para um relacionamento saudável. Ok? Então, assim, é óbvio que uma pessoa imatura, ela não tem a capacidade de se comunicar. E sem a comunicação, sem o diálogo aberto, né? Aquele honesto, não existe intimidade de alma. Nunca vai chegar nesse nível. A intimidade de alma aqui, a gente poderia citar como uma amizade profunda. É que como a gente fala de relacionamento amoroso, dá uma confundida. Então, por isso que eu falo intimidade de alma, diálogo aberto, né? Mas, no fundo, isso remete ao quê? A uma grande amizade. E eu falo que o casamento, ele é amizade e vida sexual. Entende? Claro que tem outros elementos, mas os dois principais. Quando se une essa base, nós temos o mínimo necessário para ter
um relacionamento, um casamento saudável, tá? Então, a pessoa imatura, ela não sabe dialogar, ela não sabe colocar os sentimentos, como tu disse. Não, ela nem sabe dizer. Às vezes eu estou na frente da pessoa dizendo, me conta, né? Diz pra mim, o que tu... E a pessoa, não sei, né? Eu só sei que tá doendo, eu só sei que é ruim, eu só sei que tá bagunçado. E aí, eu tenho que fazer todo um exame vital para eu dar nome, entende? Eu dar nome àquilo que a pessoa está vivendo. Agora, essa diferença de maturidade, ela realmente é um grande empecilho nos relacionamentos. E aqui, né, eu posso citar duas coisas. Quando a pessoa está conhecendo e ignora isso, né, essa diferença de idade psicológica, e nós podemos colocar, tá? Pelo menos aqui, 3 marcos para as pessoas entenderem, né, quem está nos ouvindo entender o que é essa idade psicológica. Olha, pelo menos 3 marcos, tá? A pessoa é extremamente autorreferente e egoísta que olha só para si e não tem nenhum olhar para o outro. Adriana, esse é o nível de maturidade mais baixo, sabe? Então, eu acho que todo mundo deve tudo para mim e, né, eu cobro tudo de todo mundo, mas não mudo. E aqui, nesse nível, se instala toda a dependência emocional, toda a chantagem emocional, todo o narcisismo, sabe? Aquela coisa perversa nos relacionamentos, né? Aqui, por quê? Porque ninguém enxerga o outro, Adriana. Tá entendendo? Ou alguém, ou um dos lados, não, né? Pelo menos um dos lados, não tem a consciência do outro, tá? Tem a consciência de si mesmo, quer tudo para si, quer que as suas demandas sejam atendidas, mas não contribui em nada, né, com as demandas do outro, não tem essa capacidade de dialogar e entrar, né, digamos, num consenso, né? Segundo ponto de maturidade é o teste de força, Adriana. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas conseguem enxergar o outro, mas quase que gera uma rivalidade. É uma coisa, tipo assim, tu tá seguindo a fulaninha, então eu vou seguir meu ex. Tu tá indo na festinha, então eu vou ir também. Sabe? Então, o teste de força, só que esse teste de força é de quem consegue ser pior, Adriano. Entende? É de quem, tu tá me humilhando, então eu vou te humilhar mais. Então, assim, a pessoa já não tá mais no drama, no vitimismo, tu percebe? Porque a pessoa que tá no drama, no vitimismo, ela não tem essa capacidade, Adriano. Ela não tem a capacidade de chegar pro outro, tu vai ver, né? Não, ela tá assim, meu Deus, porque ele fez isso comigo, porque ele queria me atingir, porque ele só quer me humilhar, porque ela não pensa em mim. A pessoa que tá na camada de baixo, né? Então, assim, nem tá testando força, tá só chorando mesmo, tá só sofrendo mesmo. Ou então, além de estar nessa parte do vitimismo, né, ela não percebe que às vezes o outro não tem obrigação de fazer. Então, às vezes, é como se fosse um bebê que precisa ser atendido. Tem essa fragilidade que, às vezes, o outro não está lá para ficar te atendendo em todos os seus desejos. Ele está lá para se relacionar com você. E nessa fase, Adriana, que acontece aquela coisa do tipo assim, olha, eu mandei uma mensagem. Faz 30 minutos que a pessoa não me responde online. Meu Deus, está me traindo. Onde será que está? Está mentindo para mim. Não sei o que. Então, assim, se relacionar com uma pessoa dessa idade psicológica, tá? Eu diria que 9 anos, tá? 9 anos. Aqui, ó. Não passa disso. Tem crianças com 9 anos que já são mais maduras do que isso. Que conseguem compreender que existe o outro, que existem as demandas do outro. Uma criança de 9 anos, às vezes, explica, não, mas a minha mãe, ela tem que ir trabalhar. Porque ela precisa nos sustentar. Entende? Olha o olhar do outro. Aí, claro, né, uma criança mais infantil vai dizer o quê? Eu não queria que a minha mãe fosse trabalhar, porque ela devia estar comigo aqui. E são as pessoas tentando se relacionar na vida, Adriana. Eu não queria que ele tivesse ocupado, eu não queria que ela tivesse uma amiga, eu não queria, eu quero que ela esteja comigo. Então, veja bem, é uma idade psicológica inferior a 9 anos, sabe? Aí começa né, começa todo um caos relacional. Né? A partir daí vem o teste de força e depois, mulher, tem o foco na solução, que é a mínima maturidade necessária para se ter um relacionamento saudável. Só para as pessoas entenderem, olha, ou tu tá fazendo drama e pensando só em si mesmo, né, sem enxergar o outro, as necessidades do outro, né, a individualidade do outro, a liberdade do outro, ou então as pessoas estão testando força, vamos ver quanto tempo ele vai ficar sem falar comigo, eu vou ficar o dobro. Aquela, sabe? E aí entra naquela reciprocidade do mal, como eu digo, né? Porque são recíprocos, né? Não mandou mensagem? Também não vou mandar. Não falou que me ama? Também não vou falar. Então, né? Aí tá nesse joguinho afetivo. Aqui se instala todos os joguinhos afetivos, que são extremamente nocivos.
né? Não tem como ter um relacionamento sólido, forte, duradouro com joguinho afetivo, Adriana. Não tem como, né? Isso aí Não. é. Aí depois tem o foco na solução, mulher, que é o mínimo necessário para se dizer, olha, estamos apontando para um relacionamento saudável, né? Foco na solução, olha, por que tu não me respondeu? Olha, porque eu estava numa reunião, por exemplo. Então a pessoa, poxa, já tem uma coisa objetiva, não tá nem chorando, não tá nem fazendo birra, agora eu quero resolver. Vamos sentar e conversar? Olha, que pode começar a se estabelecer, digamos assim, né? Aquele diálogo aberto, aquela coisa assim, focada na solução realmente. Então, só para o pessoal entender idade psicológica, eu dei três referenciais, pelo menos, aí. Mas você tocou num ponto também, e aí esse ponto é um ponto que para mim é muito importante pessoalmente, inclusive, porque eu vivi uma relação assim, que e olha que eu tenho bastante experiência, e mesmo assim eu vivi uma relação com um narcisista. Nossa. Já fiquei com dor no coração, já, Adriana. Já fiquei com dor no coração. Porque o narcisista, ele é muito sedutor. E ele põe você, né, como você conhece, do love booming, né, que ele põe, né, porque eu não sei se que o público sabe, mas o narcisista não é só aquela coisa que ele é focado nele, né, ele tem um processo de roteiro quase que eles se repetem com as pessoas, com as vítimas, né? A gente chama de vítima porque, no fundo, você está se relacionando com uma pessoa que você acha que é uma coisa e não é. E aí ela tem aquela coisa do love booming, que no começo é tudo maravilhoso, é tudo perfeito. Geralmente é muito intenso, né, Adriana? Muito é viciante. Essa é a palavra corretíssima, tá? É viciante se relacionar com o narcisista, porque ali não há tédio, entende? Não. Ali tu tá sempre, em alerta. No mínimo, é alerta, tensa, né? Tem uma tensão. Olha, o que vai acontecer hoje, né? Eu luto ou eu fujo? Essa é a sensação, né? Eu vou lutar, hoje eu vou fugir. E assim, como é muito intenso, o amor é muito intenso, a atração sexual é intensa, tudo é muito intenso. Então e aí é viciante. Na hora que é viciante, isso tem que ser tratado como se fosse um desapegar de droga, como fosse droga, porque no lugar do cérebro, como você conhece, neuropsicóloga, eu também sou psicóloga, e aí você vê que o lugar do cérebro que isto é tratado é exatamente a desintoxicação de um adicto, né? Que tem a abstinência. Só que as pessoas que estão de fora, elas não sabem que este processo com o narcisista, ele é diferente de um término normal de um relacionamento, porque tem uma adição diferente, e olha só... Tem abstinência. Tem abstinência. Isso aí. Mais do que isso, eu vejo assim, mesmo eu falo, como que eu não percebi que você está enveredando, porque no fundo, como eu falei, você quer que dê certo, então você começa a desculpar muitas coisas, e o narcisista tem uma coisa que é muito ruim, que ele triangula a relação desde o início. Então ele vai gerando, então você vai ficando cada vez mais com ciúmes, e ele vai aumentando essa dose, a pessoa vai se sentindo quase que doida, e é o que ele fala, né? Todas as vezes são doidas. E aí eu não entendia por que essa pessoa falava que queria tanto ser casada, e durante 14 anos, cada ano ela estava com uma diferente. Eu até fiquei 5 anos e meio, hein? Até fui a que mais fiquei. Acho que eu fui muito resiliente, porque foi a que mais fiquei. Mas quando eu descobri que isso era uma relação narcisista, eu já era tarde demais, porque eu já estava totalmente ferrada. Por isso, quando você falou de difícil, só quem passou por uma relação dessa sabe, porque no final tem um descarte, e o descarte é muito cruel, porque ele acontece e você não tem aviso. Isso na melhor das hipóteses, Adriana. Isso aí que tu tá falando, descarte, feito, sem, isso é na melhor das hipóteses. Porque na pior das hipóteses, acontece como uma cliente minha que, né, o cara, além de ser narcisista, depressivo, e ele se matou colocando a culpa nela. Entende? Então, assim, o narcisista, ele jamais assumirá
a responsabilidade de qualquer coisa. Nunca, nunca, nunca. Isso sem hipótese alguma. Tudo que acontecer aqui, o erro é teu. Independente do que for. Se eu levantei e deixei esse copo cair d'água, é porque tu me irritou. Entende? Então, assim, a transferência de responsabilidade e culpa é sempre, é contínua. E no caso dessa minha cliente, o cara pegou a arma dele, porque ele era policial, fez assim, mandou uma foto para ela e disse assim, olha, se tu não me atender, eu vou me matar. Ela bloqueou ele se matou. Aí tu imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa que passou por todo um período de abuso, né, de abuso psicológico, né, de assédio moral, um monte de coisas, com um desfecho desse, Adriano. Então, assim, né, somatiza tudo isso. Então, assim, se relacionar com um narcisista, eu digo, é a mesma coisa que se relacionar com a cocaína, né, ou pior. Porque ali a cocaína não tem dinâmica, a cocaína não te ama, a cocaína não transa contigo, a cocaína não, né? É passiva. O teu relacionamento com a cocaína é platônico. Agora, o teu relacionamento com o narcisista é como se fosse porque gera dependência, e daí aí vem o nome dependência emocional, né? Ou seja, todo mundo que se relaciona com o narcisista desenvolve a dependência emocional. Por quê? Porque o narcisista é viciante, portanto, vai gerar dependência, entende? Então, realmente, assim, como eu digo, o quanto antes, e nós precisamos ter o máximo de autoconhecimento possível, porque agora tu tem consciência dessas coisas. Quando tu estava vivendo, ou antes de ter vivido, tu não tinha, Adriano, tá? Por isso que eu falo da importância. E tinha uma coisa pior ainda, porque como eu trabalho com isso, eu fico sempre acreditando que você vai ajudar, que você vai transformar, que é uma das características da dependência. Porque na dependência... Ser a salvadora, né? Você quer ajudar, você quer transformar. Então, e isso daí não é o seu papel. Seu papel não é esse. Principalmente no relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso, não podemos ser a salvadora de forma alguma. Zero chance. Entrou na relação, vou salvar essa pessoa do financeiro, vou salvar essa pessoa do vício, vou salvar essa pessoa desse coração destroçado. Não, não. Sinal vermelho. Não é o seu papel. Não é o seu papel. Vai e volta. Se quiser, volta. Exatamente. Mas uma coisa que eu fiquei, assim, embasbacada, na verdade, é que, infelizmente, não tem cura. Olha, a depender do grau, né? A depender do grau. Porque, assim, hoje em dia, Adriano, o que acontece? Nós taxamos o egoísta de narcísico. E não é. É diferente. E não é, exatamente. Não, então, não. assim, o narcisismo tem esse processo. Exatamente, né? Então, o que acontece? Aí tu olha pra tua mãe, minha mãe é narcisista, porque ela não quer me dar o tênis, tá entendendo? Não, isso aí são os adolescentes hoje em dia que vão pro Google, pesquisam 3 coisas sobre narcisismo, tá entendendo? Aí ali diz que, né? Aí ele olha para uma pessoa egoísta, egocêntrica, e eu tô me relacionando, né? Ou que está, inclusive, defendendo o próprio espaço dela, colocando limite no outro, para não invadir. Então, às vezes, o limite ele é saudável. A questão, o narcisista tem que ficar bem claro até aqui nesse... Exatamente, é bom dar um corte. Vamos dar um corte. O narcisista, ele tem um processo que passa pelo love booming, que passa por essa coisa de criar o vício, ele faz uma coisa que ele controla a pessoa, ele quer saber onde ela está, ele mostra como se isso fosse um amor. Então, o controle dele da pessoa é muito grande porque a pessoa se sente como se fosse importante, como se ela fosse algo que ele realmente amasse, só que isso não é amor. E você confunde isso, aí você começa a dar satisfação, e aí ele está como ele quer, né? Você dá satisfação, você faz o trabalho por ele, né? Você vai dando tudo, e ele vai pedindo mais, e nunca é suficiente, porque para o narcisista nunca é suficiente, e aí a coisa vai... E aí você já está no ciclo. Imersa, né? Já está imersa no... Exatamente. Então, assim, dá esse corte, porque o pessoal, quando esses termos se popularizam, Adriano, tem um risco, como eu digo, né? Todo cliente chega na terapia que é um diagnóstico. TDAH, TOC, narcisismo, sabe? Não sei o quê. Então, eu digo, calma, respira. Tem muita coisa aí que é má inclinação apenas. Falta de moralidade apenas. Não um transtorno psicológico.
entende? Olha, tem muita coisa aqui que é um problema de rotina, que é um problema comportamental, que são outras questões, sabe? Então, muita calma nessa hora de taxar o outro como narcisista, porque pode ser apenas uma pessoa imatura, egoísta, autorreferente, agindo em prol de si mesmo, sem nem pensar. Porque eu digo assim, o egoísta, ele não mede as consequências dos próprios atos no outro. O narcisista, ele mede. Ele mede para dar ruim pro outro, tá entendendo? É quase como assim, olha, né? Eu vou ferir. Se o seu narcisista, ele vai te ofender, ele não vai te ofender com aquilo que tu não dá bola. Ele vai pensar assim, ó, o que que eu posso falar que vai acabar com ela? Entende? Ah, tu é feia, tu é isso aqui. Não, ele vai pegar aquela tua herança, a tua avó, que tu é que nem a tua mãe, né? De aquilo que dói na pessoa. Ele vai usar o que você compartilhou com ele na intimidade. E que ele sabe que dói. E que ele sabe que dói. E que ele sabe que dói. Aqui a gente começa a diferenciar já alguns traços de transtorno, né, narcisista, e de uma pessoa imatura egoísta apenas, né, que vai Agora, lá... E a outra coisa que eu acho que é muito importante é a questão da triangulação, que ele não consegue estar com uma pessoa só. O narcisista nunca tem uma pessoa só. Ou ele tem vários contatinhos onde ele vai nutrindo e ele volta a falar com esses contatinhos, porque ele precisa desse reforço para ele, para alimentar o ego dele narcísico. Exato, exatamente, né? E o narcisista, ele se tem por um ser mais elevado, mais iluminado, um ser superior, entende? Mais inteligente. Tudo mais, né? Não existe isso, né? Tipo assim, existe eu na vertical, entende? E abaixo de mim, todos os outros seres humanos da face da Terra. Então, existe esse delírio de superioridade, um delírio de superioridade, tá? E ali ele começa a tratar os outros como súditos, sem medir as consequências dos seus próprios atos na vida alheia. Então, né, existe uma relação não mais horizontal, percebe isso? Porque a relação saudável é horizontal, olho no olho. Olha aqui, ó, eu e a Adriana estamos aqui conversando olho no olho, não tem superior e inferior, entende? Isso aqui é um relacionamento saudável. Mas principalmente com pessoas mais simples, você percebe. A humilhação está na ponta da língua do narcisista. A humilhação é uma metralhadora de crítica contínua, então, quando de humilhação você vê contínua. ele com garçom, com pessoas mais simples, você vê a arrogância, né, que tem Arrogância. de nível, né, que ele se põe sempre... acima. Não é de um ser humano para um ser humano, é uma coisa... é sempre assim, né, vertical. Todo relacionamento com o narcisista, ele é vertical. E ele nem sabe se relacionar de maneira horizontal. Porque tu pode ver que quando o narcisista ele encontra um ser superior, ele também não quer olhar olho no olho. Aí ele venera. Aí ele olha para cima, tu entende? Então, o narcisista, ou tu é superior e ele vai, inclusive, não ter relação contigo, porque ele quer ser... né? Então, ele percebe que, opa, com essa pessoa aqui eu não vou conseguir reinar. Entende? É aí que eu gostaria até de chamar a atenção, né, da audiência, né? Porque, assim, onde que a gente consegue dar um corte nesse relacionamento que é nocivo, que às vezes vai nos tomando, como tu falou, né? E quando vê, já foi, olha, eu estou aqui apaixonada, dependente, emocional, sabe? Crendo numa mudança que não acontece nunca, né? E sofrendo. Olha, onde que a gente... Aí, Adriana, é que eu me refiro da nossa maturidade, do nosso nível de consciência, entende? Porque lá no início, é como tu diz, vem as bandeiras vermelhas, né? Olha, essa pessoa trata mal a mãe, essa pessoa trata mal o garçom, essa pessoa trata mal um cachorro. Poxa vida, tu fica assim, meu, tem alguma coisa errada aqui. Ali, a pessoa madura faz assim, Adriana, vira as costas e some. E que nem sempre é assim, não é sempre que é todo mundo, né? Por exemplo, no meu caso aqui, era um filho espetacular. Entendeu? Depois estava tudo no relacionamento amoroso. Tudo no relacionamento amoroso. E às vezes o narcisista, ele deposita tudo no profissional também, Adriano. Pode ver? Às vezes tem né? Porque o narcisista, ele geralmente... ele tem uma área de desafio.
Ou ele vai desaguar o desafio dele na profissão, ou ele vai desaguar o desafio dele no relacionamento amoroso, né? Ou ele vai desaguar o desafio dele no físico, sabe? No sentido de eu vou ser o mais forte, eu vou dar conta disso, algum esporte, alguma coisa assim, né? Mas a pessoa quer ser desafiada, que tem que ter essa tensão, tem que ter essa tensão em algum ponto da vida. Nem sempre ele vai distribuir em todos. Às Porque vezes o cara a vida para ele é monótona, é então monótono. ele precisa de estar sempre com uma adrenalina, porque dentro dele é monótono. E aqui, mulher, a gente pode apontar, né, para duas coisas aí que estão meio que perdidas, tá? É a moralidade e o amor. Sabe, tu perguntou lá no início, Tati, as relações são líquidas. Sim, as pessoas não conseguem ser morais. Olha o que tu falou, existe um triangular nestes relacionamentos, tá? Ou seja, não tem moralidade, Adriana. Tá entendendo? Os relacionamentos amorosos, eles exigem exclusividade para satisfazer a nossa alma. Tudo abaixo disso é indignidade, é ferir a própria dignidade, sabe? Agora, tem casais, não é o meu caso, mas eu sei que tem casais que eu tenho conhecidos assim que fizeram acordos, tipo de relacionamento aberto. Esse casal especial que eu estou aqui na minha cabeça, Sim. Ela não aguentou. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Ela não aguentou, mas... Na verdade, a mulher cede, geralmente, tá? 99,99999% das vezes, porque não suporta mais o homem falar em sexo a três, não suporta mais o cara pedir que, pelo amor de Deus, vamos numa orgia, sabe? Aí, isso tem fonte, e eu costumo dizer, ó, Instagram, primeira coisa que fomenta a luxúria do homem, e da mulher também, mas é que o homem, ele é mais sexuado, né? Então, Instagram hoje em dia é a pornografia light, como eu digo. Infelizmente é isso, sabe? Aí o homem chega lá e dá uma fomentada na sua luxúria. Aí, a partir dali, Adriana, senti um desejinho, mas não consegui satisfazer aqui no Instagram, né? Eu vou para onde? Pornografia, porque lá é explícito. No Instagram é implícito. Então, tu fomenta a tua lascívia, a tua luxúria, mas assim, né, fica insatisfeito ali, né? Foi um negócio assim, né, só deu uma fomentada. Aí, então, eu vou partir para pornografia, porque aqui é explícito. E aí, na pornografia, a pessoa começa a desordenar a sua sexualidade, porque a pornografia não leva em consideração um elemento chamado alma. Não leva, mulher. Tá entendendo? Então, assim, a pornografia é o sexo sem alma. Portanto, não é pleno. É quase um sexo animal, entende? O sexo pleno, ele é um sexo de corpo e alma, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, assim, se tu não contempla as dimensões humanas, não é um sexo humano. Portanto, a pornografia que, né, simplesmente elimina a questão alma, é um sexo amputado. Ali a pessoa começa a desordenar a sua sexualidade e desejar o que para um ser humano não é saudável. Aí o sexo a três, né? Aí né, todo tipo de orgia, e aí começa a forçar a sua parceira a fazer coisas que ela não quer, entende? Por quê? Porque ele fomentou no Instagram, aí ele foi para pornografia, depois ele foi para academia, aí ele recebeu o contatinho no WhatsApp, que ele já esconde o celular, porque a gente estava falando da imoralidade e mentira é uma coisinha do lado da outra, aí ele tá no seu celularzinho aqui, ó, de unhas e dentes, porque ele recebeu aquele oi, lindo, vamos sair, né? E aí, mulher, depois de tu passar pelo Instagram, pela pornografia, né? De tu levar um não em casa porque tua mulher não quer fazer o sexo a três ou qualquer outra, né, putaria cá entre nós que o cara quer, né? E pra onde que ele vai? Aí é que começa a triangulação. Entende? Ah, então eu não tenho. Então, tu percebe que existe uma escadinha, Adriana, que a gente negligencia, que a gente não percebe? Às vezes até tem gente que nem gosta muito de pornografia, mas de qualquer forma, eles podem ir para a triangulação para receber o suprimento afetivo, né? Ele pode ir, um caminho que você falou é muito clássico esse que você comum, digamos assim, é comum, é o mais comum, é mais comum. Mas tem alguns que pulam essa parte da pornografia porque ele quer direto nas pessoas que vão dar o suprimento direto, né? Que vão dar o afetivo, que vão colocar o ego acima, né? Porque a pornografia, de alguma forma, ela não dá esse retorno. Mas a pessoa que está te desejando dá.
Então, quando ele causa um ciúmes, por exemplo, na pessoa que ele está junto, ele se sente valorizado, porque ele percebe que tem 2 mulheres, 3 mulheres que estão desejando, que estão querendo, e a dele está ficando desesperada. E tu percebe um movimento de egoísmo e imoralidade nisso? E de mentira, porque o que acontece? Você combina Mentira aí! você combina o jogo, a pessoa não cumpre. Exato. Mas o que é, no fim das contas, a moralidade que eu tô falando? Imoralidade. Mulher, imoralidade é maldade e mentira. Tá entendendo? É assim como, olha, né, a moralidade é fazer o bem. Olha, o bem é ser, o bom é ser fiel, o bom é ser honesto, o bom é falar a verdade, né? O bem propriamente objetivo é este. Todo o resto é maldade, é egoísmo. Então, veja bem, por que as relações hoje em dia não têm a solidez, não têm a perenidade, né? Não é um amor perene? Por quê? Porque as pessoas são extremamente egoístas, no sentido de pensar em si mesmo, assim como tu está falando, eu preciso inflar o meu ego, eu preciso receber, entende? Eu quero ter isso. Egoísmo, pensando apenas em si mesmo, sem pensar na parceira, tem que pensar no parceiro. Olha, eu preciso fomentar o meu ego, né? Ou eu preciso, né, de alguma coisa aqui. Olha, a minha demanda. Isso não importa se vai afetar ela, porque vai afetar. E vai afetar a relação. Então, com esses 2 elementos combinados, Adriana, egoísmo, eu só tenho as minhas demandas. O outro que se ferre, entende? E imoralidade mesmo. Por quê? Cá entre nós, se fosse certo, ninguém escondia, Adriana. Entende? É isso que eu digo. Ai, Tati, como saber se isso é certo ou errado? Se tu tá escondendo, é errado, né? É errado. Por que tu tem que estar agarrado no teu celular às 7 chaves? Tá entendendo? Ah, é porque... Não, filho, tem falta de lealdade. No mínimo, falta lealdade aí. No mínimo. Nossa, eu falava muito essa palavra, lealdade. É isso. Porque lealdade, mulher, é lutar por uma causa. Entende? A lealdade, ela existe, ela exige, e ela, né, ela vem antes da liberdade. Só uma pessoa leal consegue ser livre, entende? Consegue deixar o celular à mão, consegue falar abertamente, consegue sair sem ter aquele pânico de será que eu vou encontrar alguém na academia que eu não posso, né? Será que... Sem um, né? Ou seja, quando tu é verdadeiro, tu tem paz e tem liberdade no relacionamento. Então, eu sempre digo assim, olha, onde não tem liberdade, Adriana, no mínimo falta lealdade. Às vezes a pessoa não tá beijando na boca, não tá, sabe? Mas tá fomentando o contatinho, tá fazendo a coisinha, entende? Então é muito simples, olha, não tem liberdade, certamente não tem lealdade. Alguma coisa há, né? Ou não tem amor, como eu estava te falando. Ou é uma imoralidade mesmo, estou Então, mas conversando, estou alimentando. como o narcisista, ele não tem muito amor, ele não cria vínculo, ele cria vínculo com ele, então é utilitário. Então ele vai fazer os 100%. contatinhos, ele vai fazer as coisas porque ele não está pensando no impacto que isso vai causar no parceiro, ele está nem em construir a relação, porque senão ele construiria, olha, não está legal isso, vamos fazer tal coisa, mas não existe isso. Então por isso que tem o tal do descarte do Narcísico, não, do não. narcísico, exatamente. Exatamente. Agora, eu ia te perguntar, né? Mas deve ter outras razões aí que levam alguns casais. É que o narcisismo é uma coisa muito, muito fora, né? E a gente, e no meu caso ainda, que foi uma coisa que aconteceu, você não eu queria dar uns créditos aqui nesse vídeo, porque é o seguinte, tem gente fazendo um trabalho tão lindo no YouTube ou no Instagram, falando sobre desses assuntos e ajudando tantas pessoas, que eu acho, assim, quase uma missão, né? E a maioria são mulheres que passaram por isso e que hoje se especializaram nesse assunto. Uma delas que eu admiro muito, não sei se você já ouviu falar da Simone Veloso, que alguém quiser, ela fala muito bem. Tem acho que é Carol alguma coisa que fala muito bem sobre isso. Tem a Helena Rodrigues, que fala muito bem sobre isso. Então, eu estou querendo só dar crédito para pessoas buscarem. Sabe, porque ajudam demais as pessoas para esclarecer. Porque quanto mais pessoas souberem que isso existe, desta forma, eu acho que, como eu sempre me dediquei muito à minha vida organizacional, eu assim, não tinha na minha cabeça esse processo do narcisismo. Eu sabia o que era um narcisista, mas eu não sabia todas as etapas que passa, e que é matemática.
Então é impressionante, é quase uma coisa compulsiva obsessiva, porque passa por tudo igual e começa tudo igual. Claro que tem algumas variações, mas é incrível como tem esse começo, meio e fim, muito parecido. Então, eu acho que é legal esse trabalho das pessoas que divulgam essas coisas no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, para que essas pessoas possam se beneficiar, aprender com isso e entender por que elas ficaram dependentes nessa questão emocional, quimicamente, etc. Então, eu acho isso muito legal, assim, falo isso com toda a humildade do mundo, porque isso aconteceu. E aí você ia falar sobre outros casos, né? Olha, né, até vamos dar uma luz, né? Se caso alguém esteja passando por qualquer dilema no seu relacionamento, qualquer dilema profundo, né? Aquele relacionamento que realmente está nocivo. Adriana, acontece isso, sabe? Olha, estou num relacionamento que está me gerando um clima interior ruim, está me piorando como pessoa, né? Muita atenção, porque como que a gente se liberta? Acho que essa seria uma questão, né? Por que as pessoas ficam neste ambiente, Adriana? O que a gente pode fazer, né, para ajudá-las a se libertar destes relacionamentos nocivos, né? Talvez essa seja uma pergunta. Nem sempre a gente vai conseguir salvar o outro, porque, como tu disse, quando a pessoa chega nesse nível, ela já está tentando salvar o outro há 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E aí ela tem que buscar salvar a si mesma, né? Essa é uma grande questão. Olha, eu preciso sair deste relacionamento. A primeira coisa que nos ajuda a criar força é a formação do intelecto, Adriana. Ou seja, o conhecimento liberta. Às vezes a pessoa está aprisionada porque ela não sabe. Como eu digo, a minha meta de vida, digamos que a minha missão é trazer clareza. Eu sempre tenho isso em mente. Olha, tudo que eu posso fazer é te trazer clareza. Muita clareza. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo, como que tu pode, né, sair deste lugar. Então, assim, foco na formação da consciência, porque a pessoa que está ali, ela está imersa e ela não se percebe, muitas vezes, por falta de consciência, por falta de conhecimento. Tá? Te interrompendo uma coisinha, é aquela história do sapo, sabe? Que ele está dentro da água fria, vai fervendo, ele vai se acostumando pouco a pouco, não é de um dia para o outro. Quando ele vê, ele está fervido ali. Eu acho que isso acontece nos relacionamentos, as pessoas vai aumentando e você não vai se dando conta, porque aquilo vai normalizando. Porque vai normalizando. O sistema límbico vai avisando no começo, depois, quando vai normalizando, ele não avisa mais. Aí eu digo o seguinte, olha, observe os sintomas. Insônia, distúrbio alimentar, choro, aflição, tá? Ansiedade, nível, né, alto. Sintomas, Adriano, sintomas, eles estão aí para dizer, atenção, tem algo de errado aqui na sua vida, né? É isso, mulher. É como eu digo, o sintoma, ele é a vida gritando, né? O sintoma psicológico, eu digo, né? Ele é a vida gritando por reforma. É a vida te dando, assim, olha só, vamos fazer uma analogia. O que é a febre? A febre é um sintoma, Adriano. Agora, um médico vai olhar para a febre e dar sei lá, um analgésico ali para a pessoa e mandar embora? Não, ela vai dizer, opa, de onde que vem essa febre? Entende? Opa, peraí. Acho que dá um remedinho lá, dá de pirona não basta, não é mesmo? Vamos ver se essa febre está vindo de uma infecção pulmonar, vamos ver se essa febre está vindo aqui de uma infecção na garganta, da onde que está vindo essa febre aqui? Então, gente, olha só, febre é sintoma. Aparece para anunciar para a gente, algo está acontecendo de errado com o teu corpo, entende? É isto, para isso serve o sintoma. Aí a pessoa convive com uma insônia permanente, convive com a ansiedade permanentemente, convive com o distúrbio alimentar, convive com a infelicidade, a pessoa convive com a aflição, a pessoa convive com o choro, tá? E aí ela não vai buscar a causa, entende? Disso tudo. Que no fundo é a terapia, né? E muitas vezes ela acaba tomando decisões mais em função de medo do que ou não toma decisões em função de medo. Então você percebe muitas pessoas que isso em todas as áreas profissionais e assim, então ela acaba, ao invés de indo para o que ela quer conseguir, ela acaba não fazendo pelo medo, porque é conhecido.
E a gente sabe isso, desde de criança, às vezes você escolhe um ambiente que ele é familiar, então às vezes a pessoa escolhe um ambiente que pode não ser tão agradável, mas ele é familiar, então o cérebro fala, nossa, esse daqui eu sei como lida, então eu prefiro o conhecido do que o desconhecido. Exato. E aí, mulher, é como eu digo, olha, a gente tem que formar a nossa consciência, Adriana. Ou seja, conhecimento, 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 tá? Buscar o primeiro, né, ao primeiro sintoma, não dormi, chorei, não, estou sem apetite, estou de 2 dias sem comer, não, estou comendo desenfreadamente. A partir do sintoma, daquele estado de consciência, eu vou procurar saber o que está acontecendo. Né? Olha, ali, formando a consciência, mulher, vai acontecer uma coisa maravilhosa, que é a ordenação, tá? do nosso comportamento, a ordenação do que a gente quer ou não quer. Tá? Porque aí, formando a consciência, a gente começa a ter aquela percepção de, olha, eu não posso mais ficar aqui estagnada, porque esse navio está afundando e eu tô dentro, entende? Então, se tu não partir, né, de observar o sintoma, partir para o conhecimento, para descobrir onde que tu tá, o que que pode ser feito, né? O que está acontecendo ali, qual é a causa desse sintoma? E depois, mulher, tu começar a ordenar o teu comportamento, os teus desejos. Olha, eu não desejo a minha zona de conforto, porque aqui está extremamente desconfortável. Eu não desejo a minha zona conhecida, porque isso aqui não está me levando à realização, isso aqui não está me levando à felicidade. Pelo contrário, isso está me afundando cada vez mais no medo, na aflição, na infelicidade, né? E aí, mulher, a gente chega no braço, como eu digo. Né? Existe 3 passos: formação da consciência, desejar sair daquele lugar ou fazer uma reforma pessoal, como eu digo, né? Seja onde for, que às vezes é profissional, Adriana. Vamos entrar aqui, às vezes é profissional, a pessoa está num ambiente extremamente nocivo. Tu tem noção disso porque tu trabalha com isso, humanização dentro das empresas, né? Então, assim, às vezes a pessoa está numa empresa onde aquilo gera altos níveis de estresse e está adoecendo ela, entende? Às vezes está num relacionamento que está adoecendo ela, às vezes, né? Então, assim, ter esse nível de consciência e desejar sair deste ambiente, ou seja, desejar fazer uma reforma pessoal, para então chegar no braço, como eu digo, que é chega. Agora eu já formei a minha consciência, eu já ordenei, né? O que eu preciso querer ou não querer, porque um exemplo muito fácil é o fumante. Tem o fumante que não tem consciência de nada. Só vai. Em algum momento da vida, ele descobre que fumar faz mal. Vamos supor, né? A pessoa ali tá vindo, fumar faz mal, filho. Aí o que a pessoa fala, Adriana? Mas eu vou morrer fumando. Eu gosto disso aqui. Me deixa em paz. Tá? Então a pessoa tem consciência de que faz mal, mas ainda assim tem um desejo desordenado. Tá, tu entendeu que faz mal, mas tu ainda quer ficar aqui? Isso é uma fase, né? Depois Não, tem o próximo passo. O que eu mais ouço de fumante é, eu fiz todos os exames, está tudo bem. Né? Então, assim, a pessoa deseja algo que é ruim, tu percebe isso? Olha, eu sei que faz mal, mas assim, eu quero assim mesmo. Eu vou continuar fumando e assim. Aí tem aqui, depois, né, com um pouquinho mais de maturidade, a pessoa começa a dizer o que, Adriana? Eu quero parar. Aqui, fazendo a nossa analogia, tipo assim, eu quero sair deste relacionamento, entende? Já percebi que faz mal, já decidi que não quero mais ficar nesse mas não tenho força para sair. Aí a pessoa tá eu quero sair, eu quero parar de fumar, eu quero, mas não. Aí o que acontece com o fumante? Para e volta. O que acontece nos relacionamentos? Né? Termina e volta. Entende que existe uma analogia entre as duas coisas? Então a gente precisa passar. Está travadinha a internet? Entendeu? Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Voltou, pode continuar. Então a gente precisa passar por essas 3 fases. Formar a consciência, o que é o bem, o que é o mal, o que é verdadeiro, o que é falso, sabe? Desejar a coisa certa. Eu desejo sair deste relacionamento, eu desejo parar de fumar, eu desejo a coisa certa. Para então conseguir chegar no braço. Olha, agora sim eu tô forte o suficiente para dar um passo. Muito bom. Assim, tem uma moça que eu esqueci o nome dela, ela é também muito boa, mas ela fala assim, conhecimento é poder. E é mesmo, porque quando você percebe como as coisas funcionam, quando você aprende, você tem uma clareza, porque você começa a ter uma distância de conseguir entender o processo daquilo. Por mais que o teu emocional diga, eu não gostaria que isso fosse verdade, mas na hora que você está lá, e a coisa é aquilo, e você começa a fazer as associações,
você vai, assim, o racional ele vai primeiro, né? O emocional ele é mais lento, mas ele acompanha, ele vai, ele é o lanterninha, né? Mas ele vai processando numa outra velocidade. Ele é 2G e o intelectual é 5G. Ele vai chegar uma hora, ele Sim, vai isso. fazer o download, mas é mais devagar e a gente Vai. tem que ter paciência com isso. Até porque tem coisas que elas são muito inconscientes, né? Ela vem do nosso subconsciente e que vem da nossa história. Mas o intelecto, ele está acima de tudo, né? O intelecto é a parte mais nobre do ser humano, né? O intelecto é propriamente o espiritual, tá? Então, né, os animais não têm isso. Então, o que há de mais nobre no ser humano e o que deve nos guiar é o intelecto, mesmo, né? A gente tem que subjugar os nossos afetos ao nosso intelecto. Só que o nosso intelecto tem que ser bem formado. Por isso que eu falei, a formação da consciência, a formação da inteligência, né? Sem saber, nós não conseguimos agir na direção correta, não tem como, né? Então, a gente tem que ordenar esse conhecer com o desejar a coisa certa para então conseguir chegar no braço, que é tipo efetivamente fazer o que se deve, né? Que é uma das maiores angústias das pessoas. Eu já sei o que eu devo fazer, mas não consigo. Forma a tua consciência, né? Ajusta, ordena o desejo pelo bem, vai ficar mais fácil, né? Fazer a coisa certa. E ter disciplina, né? Para conseguir perseverança, disciplina e etc. Mas o ser humano é muito complexo, né? Então, a gente tem muitas variáveis, não é uma coisa só, e varia muito também de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas vão ter dificuldades mais em uma coisa do que em outra. E eu acho que esse é a grande riqueza aí do trabalho da terapia e da ajuda que você dá. É singular, né? Na Porque... terapia é singular. Aqui a gente tem uma comunicação de massa. A maioria, quase geralmente, é muito comum, né? Mas na terapia é singular. Aí sim a gente consegue tratar da fraqueza da pessoa e da força da pessoa, ou seja, né, utilizar esse dual, boas inclinações, más inclinações, né, para chegar na realização pessoal, né? Na saúde psicológica, saúde emocional. Muito bom, adorei conversar com você. Não sei se você queria deixar mais alguma mensagem que a gente... Olha, né? Dizer para o pessoal que estou no Instagram, quem quiser, né, me acompanhar, tem todo um trabalho lá no Instagram que é tatialves.ok, né? Então, temos conteúdos diários, né? Enfim, né? São lives e stories, caixinhas abertas, qualquer dúvida, né? Que o pessoal quiser tirar comigo, também é só me mandar no direct. Tati, com Y, tatialves.ok. Estarei à disposição de vocês, da tua audiência aí, é só se identificar lá que eu vou estar respondendo. Acho que é isso. Legal. E o teu assunto sempre é ligado a relacionamento lá no Instagram. Relacionamento e maturidade, tá? Também falo muito sobre maturidade, porque às vezes a pessoa ela tá solteira, né? E não tem nenhum relacionamento amoroso, mas está passando o maior perrengue numa crise existencial, Adriano, sabe? Uma crise existencial, olha, a minha, né? O que eu faço profissionalmente, o que eu faço, né, não consigo emagrecer, não consigo ganhar dinheiro, não consigo, tem essas coisas assim. Então, eu falo muito sobre processo de individuação, né? Ou seja, de maturidade, né? E também no paralelo de relacionamento, mas são basicamente os meus dois temas principais, maturidade e relacionamento, é isso. Muito legal. E aí, assim, se você quiser depois conhecer, te convido, se você quiser, para conhecer alguns dos nossos testes, né, psicológico, que daí você vai ver que dependendo do perfil psicológico, naturalmente tem algumas coisas mais maduras, porque já vem pelo próprio perfil, e também da própria inteligência emocional, se você quiser depois conhecer, que são 15 componentes que são avaliados da pessoa para a gente poder entender como que ela está emocionalmente, porque às vezes ela tá muito imatura, o que precisa tratar, são coisas diferentes, não é uma coisa muito geral. Sim. Então, se você Isso quiser, fica no depois me link da manda um bio lá? WhatsApp. Não, se você Tá quiser, bom. me manda um WhatsApp, que daí eu te mando o link para você conhecer, Perfeito. e depois a gente fala mais sobre isso aí Muito no obrigada, privado. muito obrigada. Imagina, vai ser Tranquilo. um prazer aqui. Muito obrigada de você ter despendido esse tempo para falar aqui tão gostoso, leve. Você é muito Bom, né? simpática. Então, Obrigada. muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais o convite, tá? Estou à disposição aí, qualquer coisa que precisar. Estamos juntas, tá bem, Adriana? Obrigadão Tá mesmo. bom, brigadão, beijo.